Oi, eu sou o Guilherme Gashizima, eu sou DJ, stylist e cofundador da Vetor Magazine. Bom, a Vetor Magazine ela é um projeto independente, uma revista digital e impressa, que documenta e celebra a cena underground da música eletrônica e a cultura LGBT. Eu sou cofundador da Vetor com o Matheus, hoje em dia ele mora em Barcelona. A gente começou durante o período pandêmico a ter as ideias e desenvolver o projeto. A gente queria documentar e celebrar de alguma forma todos os talentos que a gente tem aqui nacionais. A primeira edição foi uma edição piloto, onde a gente convidou diversos artistas que eram da cena, tanto da moda como da música, para participar. E lá a gente podia contar a história de todo mundo e poder movimentar a cena de alguma forma para que a gente pudesse criar algo pós esse período onde a gente não pôde realizar algumas criações e, enfim, viver e celebrar a nossa cena. O principal era realmente contar histórias. O foco sempre foi a capa, a nossa capa são sempre pessoas trans, e acho que sempre foi uma oportunidade pra gente contar a história dessas pessoas. A partir dessa capa, a gente conseguia conectar toda a rede de artistas da cena underground e da cultura LGBT brasileira, no caso, pra gente poder criar juntos. A partir dessa estratégia, a gente conseguia desenvolver de outras formas e conectar outros artistas. Então a gente fazia editorial de moda, a gente começou a fazer entrevistas com artistas de lançamento digital. Então, o que começou como uma revista passou a ser uma plataforma cultural. Então, hoje em dia, a gente é residente de rádios, a gente faz alguns eventos, a gente trabalha com artistas para os lançamentos de EPs e álbuns, e a gente conecta e mostra o que a gente tem na nossa cena. A gente teve a capa com a Valentina Luz, antes, inclusive, dela conseguir acessar outros lugares, não só pelo Brasil, mas também pela Europa, e por isso foi importante e foi gratificante de acompanhar uma artista que a gente teve essa oportunidade de entrevistar antes dela conseguir ter outros acessos. Então, é uma artista muito importante pra gente que a gente conseguiu documentar e acompanhar o sucesso dela e celebrar juntos. A gente trabalhou com diversos artistas da cena de eletrônica, tanto como performers, mas também da cena artística com maquiadores e nos editoriais que a gente faz, como Subversão, por exemplo. A gente teve a capa com as Irmãs Brasil, que foi muito forte, foi muito importante. Elas têm um dom da oratória muito lindo e emocionante de se ver. A gente conseguiu fazer alguns projetos não só do audiovisual, onde a gente conseguiu reunir talentos e profissionais, não só de São Paulo, mas também de outras partes do Brasil, mas também fazer alguns vídeos, como documentários, onde a gente podia contar a história delas. A gente também fez uma edição 3D. Foi uma das alternativas que a gente teve na época para lidar com a falta de recursos. Das dificuldades, da principal dificuldade que a gente tem é não ter recurso financeiro para poder fazer editoriais e, enfim, lidar com todo o tipo de processo que a gente tem para ter uma revista e uma plataforma. Fazer essa edição 3D foi uma forma da gente conectar artistas de diversos lugares para poder criar em conjunto. A gente trouxe tanto artistas da área da moda, como maquiadores e stylists, como designers. E aí, esse que foi o legal, da gente juntar diversas pessoas queers para, enfim, criar um projeto que fosse viável. Porque uma das dificuldades que a gente tinha para fazer uma edição impressa, para fazer uma revista, é o financeiro. O cofundador, o Matheus, ele foi morar em Barcelona. E foi quando a gente teve a oportunidade de documentar a cena de lá. A mesma coisa que a gente faz aqui. A cena queer e underground. Foi muito importante, a gente conseguiu a Samantha Hudson, que ela é bem grande lá fora. E outros artistas, a gente tem um projeto que chama Archive, onde a gente documenta os coletivos da cena de música eletrônica, voltado do underground, onde a gente pôde conhecer, entrevistar e saber um pouco mais sobre os coletivos e as dificuldades de estar nessa cena e de sobreviver. A gente falou bastante sobre imigração também, então acho que foi importante a gente ter uma parte nossa na Europa, onde a gente consegue trazer esse assunto que é extremamente importante sobre imigração. Muitos coletivos que estão lá, eles são formados por latinos e hoje em dia eles são, assim, referência. Então, acho que é gratificante a gente ver, não só ver, mas ser essa plataforma pra gente poder documentar esses artistas e essas pessoas que fazem todo o corre. E que é muito difícil, não só como um imigrante, mas, enfim, por ser um artista LGBT, por não ter recursos financeiros, da gente tirar literalmente leite de pedra. Essa foi a 5ª edição que a gente fez na Europa. Foi quando a gente teve a oportunidade de trazer esses artistas, muitos deles, inclusive, latinos, que hoje moram em Barcelona. E, enfim, para as pessoas terem a oportunidade de conhecer não
só a cena underground que a gente tem aqui, mas as conexões, as ligações e as mesmas dificuldades, as mesmas celebrações que a gente conquista lá na Europa também. Essa é a capa com a Samantha Hudson. A 6ª edição foi a última edição que a gente fez. Foi com a Jalu. A gente ficou, enfim, extremamente feliz. Eu sou muito fã dela e do trabalho dela. Uma outra artista que a gente teve a oportunidade de contar um pouco mais da história. O editorial, a gente começou a ter as reuniões, enfim, meses antes, porque a gente gosta da participação criativa das pessoas que estão na capa, porque é um momento delas poderem contar a história delas e, enfim, mergulhar na Vetor para ter um trabalho que elas se identificam e se conectam. E além dela ter sido a capa, ter sido muito importante, um trabalho incrível, que diversos profissionais aqui da LGBTs participaram, ela também foi na nossa festa de lançamento da 6ª edição e foi incrível ter ela lá com a gente, cantando e se divertindo. E a 6ª edição a gente lançou no final de 2024. Em 2025 foi um ano que a gente não lançou a revista por questões financeiras, né? Então essa mostra esse lado difícil da gente ter um projeto independente sem recursos. Hoje em dia a gente tá indo atrás de, enfim, de recursos públicos e de patrocínios. É muito difícil, mas a gente vai atrás porque a gente precisa voltar. Então esse ano vai ser o nosso comeback, tanto numa edição digital planejada para maio e junho e uma edição física planejada para o final do ano, com uma capa que vai ser assim, gag. Então, o ano de 2025 foi um ano difícil, porque a gente teve que dar um passo para trás, visando dar 2 passos para frente no futuro. Então, uma alternativa para a gente continuar com o projeto e falando sobre os artistas da cena e, enfim, sobre os talentos que a gente tem aqui, foi com as próprias plataformas que a gente tem e consegue gerenciar de uma forma que o custo é mais baixo. Então, a gente tem um site, belíssimo, inclusive, o próprio Instagram, onde a gente consegue desenvolver entrevistas com esses artistas LGBTs. A gente tem residência em 3 rádios, então cada vez mais a gente teve essa aproximação com a cena underground da música eletrônica, que muitas vezes não tem a divulgação necessária, não tem o destaque necessário, e mesmo que a gente seja uma plataforma nichada, é uma oportunidade que a gente vê que os próprios artistas ficam, enfim, lisonjeados de poder ter essa oportunidade da gente criar, enfim, essa imagem, criar esse texto para falar sobre essas pessoas que merecem destaque. Então a gente focou em diversos lançamentos de artistas, a gente começou a fazer mais eventos, era mais linkado a lançamento de revista. Como a gente parou de fazer a revista, a gente continuou com as festas, porque, enfim, a gente tem que celebrar quem somos e quem está com a gente, a cena e o que está acontecendo. Então a gente criou a Vetor Club, que é uma festa basicamente celebrando as pessoas, artistas queers, não só do Brasil, mas de todo mundo. E foi uma alternativa da gente também buscar recursos para fazer minimamente ou conseguir remunerar minimamente pessoas que colaboram com a gente, porque a Vetor é um projeto que acontece pela colaboração de muitas pessoas e acho que é isso que é o gratificante, é por isso que a gente não desistiu ainda, porque ela acontece pela vontade das pessoas de, enfim, de conseguir celebrar a cultura e as pessoas e as potências que a gente tem aqui. A Vetor, ela nasce, né, do underground, ela fala muito sobre o underground, como a Laura Dias fala do underground. São muitos artistas que são referência, né? As nossas maiores referências são os artistas nacionais. O maior problema da nossa cena, com certeza, é a falta de recursos. A cena é muito cíclica, então muitos projetos, muitos coletivos, eles vão nascer, eles vão desenvolver, vão ser referência. Os artistas vão continuar sendo referências, mas muitas vezes as festas vão acabando, outras vão surgindo. A cena é muito cíclica. Acho que tem diversos lados, assim. Os próprios artistas, eles acabam acessando outros lugares, tendo oportunidades, não só aqui no Brasil, mas como lá fora, onde eles passam a ser mais valorizados, o que muitas vezes a gente, por ter os artistas já aqui, não valoriza tanto. Acho que tem uma questão de festa da cena também, em que as pessoas acabam se importando muito com o status, sabe? De ir para uma festa porque ela tá numa lista VIP, mas ela não entende que os artistas que estão ali, eles precisam ser pagos. Não entende o papel de apoiar a cena para que as festas continuem, sabe? Um dos motivos de muitas festas acabarem é por as pessoas não comprarem mais, não consumirem. E a gente entra nessa roda, assim, de ser difícil produzir algo para as pessoas e as pessoas vão ficar sem algo para curtir. Então, se você tá na noite, você tem que contribuir com ela de alguma forma. Se você não tá trabalhando, você minimamente compra um ingresso, que muitas vezes o primeiro lote é o valor de uma bebida. E hoje em dia é muito difícil de produzir, porque acho que não só São Paulo, mas como outras cidades, as pessoas deixam para comprar de última hora. E para um produtor isso é muito difícil, porque você não entende o quão grande você consegue fazer, você não entende quanto você consegue remunerar os artistas, e isso acaba impactando
prejudicando diretamente essas pessoas que trabalham na cena, de não serem bem pagas. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem se a gente tem esse lugar de apoio, esse lugar de acolhimento, esse lugar de valorização dos artistas, e se você não está trabalhando, você tem que contribuir de alguma forma. Acho que nada mais justo da gente fomentar a cena para que ela não acabe. Então, a gente sempre vai ter esse problema financeiro do underground, porque a gente não tem recursos, mas se a gente tiver, acho que esse apoio da própria cena, a gente consegue fazer muito mais. Acho que tem muita questão também de apoio, patrocínio, que a gente já teve uma época que muitas marcas, elas vêm para nossa cena porque elas entendem que ali é uma potência, elas entendem que ali tem o dinheiro. Acho que um exemplo é Todo Mundo no Rio, é uma consequência da potência que é o underground. Da gente conseguir movimentar milhões de pessoas, basicamente, da cultura LGBT. Porque dá grana, a gente é um público que consome, apesar de todas as dificuldades que a gente tem. Então, muitas marcas, elas entendem que tem uma oportunidade, mas elas chegam, é muito capital, né? Então, elas chegam nesse ambiente, tudo que eles conseguem extrair e, enfim, pelo momento em que eles fazem parte e apoiam, eles estão ali. Mas depois de um momento que eles já fizeram, enfim, já acessaram alguns lugares, já conseguiram fazer a parte de grana deles, a parte de capital, eles simplesmente abandonam e já não apoiam tanto mais a comunidade como eles apoiavam antes. Isso é algo cíclico e faz parte, assim, do capitalismo. Então a gente sempre foi adaptando o projeto com as ferramentas que a gente tinha e tem. Então a gente vai voltar com as edições, enfim, a gente, com a colaboração de vários artistas e com o nosso esforço, a gente faz acontecer. A gente tem 2 edições que vêm por aí, a impressa e a digital, pra gente continuar fomentando e conseguir estampar, sabe? Da gente conseguir ter pessoas trans na capas e mostrar os lugares que elas merecem estar. A gente vai continuar fazendo festa, não só aqui, mas lá fora também, na Europa. Aproveitar que a gente criou algumas edições, conseguiu documentar a cena de lá e levar os talentos que a gente tem aqui do Brasil, enfim, seja com gravações, seja com festas, lançamentos, pra gente poder celebrar lá também. Enfim, conseguir acessar os lugares com um projeto pra gente conseguir crescer junto com a cena que a gente tem. Acho que esse é o direcional da Vetor. Da gente não só documentar, mas celebrar e crescer e mostrar que a gente é uma potência. Que talento aqui não falta. Obrigado pela entrevista, gente. Beijo.